crise social, crise política, dificuldade econômica, crescimento demográfico, analfabetismo, crises e angústias do mundo moderno, né? O pessoal, problema de baleia azul, violência, todo mundo morrendo. Pastor, por que meus filhos foram fuzilados? Entende? Eu lembro de uma vez quando eu fui no sepultamento, né? Se eu não me engano, acho que eram 5 jovens que foram fuzilados lá em Costa Barros, né? Os meninos vindo de Madureira, o menino de 16 anos estava conseguindo seu primeiro emprego. Eles são parentes, né, de um pessoal da minha igreja. Aí eu fui lá, e aí eu estava olhando para um dos rapazes, ele estava com o rosto reconstituído e maquiado, porque tinha sido deformado por causa do tiro. E aí você olha para aquela situação, né, e você vê e pensa o seguinte: meu Deus, né? E aí algumas pessoas falam assim: pastor, por quê? Então você verifica que chega uma hora dessa que, pegando, parafraseando o Léo Jaime, né, os livros na estante já não tem mais tanta importância. Claro, para quem conhece a música fora do contexto. E aí, em relação a isso, né, grandes religiões, né, pequenas religiões vão surgindo, né? Então a gente verifica, né, que assim, muita gente no muçulmanismo, inclusive no Brasil, né? E aí, por exemplo, outro dia eu vi matéria de jovens aqui, né, aderindo ao Estado Islâmico. Eu pensei assim: meu Deus, eu não acredito. Porque tu pensa assim, ninguém aqui no Brasil vai, poxa, pelo amor de Deus, tá entendendo? Então, aí você olha, o camarada não tem coragem de lavar uma louça, ele vai se meter com o negócio de Estado Islâmico, mas você vê que o negócio chegou aqui, né? E aí você verifica, né, que assim, essas religiões vão ocupando o vazio deixado, né, pelo desencanto, inclusive com as ideologias, as utopias, né, aquela ideia, né, de que a razão vai resolver tudo. Não vamos esquecer que com a razão o homem colocou outro homem dentro da câmara de gás, né? Então a gente verifica, né, que com a razão o homem faz dinheiro destruindo o planeta, mas ele vai viver nesse planeta que ele mesmo está destruindo, né? E aí eu lembro de uma frase, né, do Roberto Carlos: quem inventou o fuzil para matar elefantes, né? E aí você vê, né, essa questão, né, de que há uma necessidade de reconstruir o mundo, há um anseio, né, por um mundo melhor, uma sociedade melhor. Ou seja, eu sou obrigado a pegar uma frase clichê de um filme, né, apologético: Deus não está morto. Deus não está morto 2, entendeu? Então, né, o que acontece? Islamismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, shintoísmo, né, vai fazendo o quê? Pegando, né, essa situação de olha como é que está a civilização, e aí cada um vende seu peixe. Isso é a falta de Shiva, isso é a falta de Jesus, isso é falta de Oxalá, isso é falta, né, de não sei quem, isso é falta, né, de, né, e aí o que acontece? Nessa brincadeira, as pessoas desesperadas vão para onde? Para a fé, né? Por quê? Para ver se há alguma coisa, né? Alguma coisa que mude, né? Hã? Exatamente. É o que acontece com a sociedade. E aí, por que isso? Porque o homem tentou sair do espaço sagrado como assim: olha, eu vou ser senhor de mim mesmo. E esse homem percebeu que ele não reunia condições de ser assim, né? E aí, por exemplo, pegando, né, ainda esse raciocínio, né, você vai verificar o quanto, por exemplo, o islamismo cresce na França. Aqui no Brasil você vai vendo assim, pouco a pouco, São Paulo, Foz do Iguaçu, você vai percebendo assim, Caxias, São João de Meriti eu não vi não, entendeu? Mas assim, pelo menos quando você vai vendo, alguns estados já está tendo, né, um pouco mais de expansão, sendo que aqui a mentalidade é diferente. Quais são as religiões que mais avançam, né, conforme o comentário aqui na página 171? A nova liderança é aquela que sabe mais persuadir em vez de impor, né? Então a gente, diante desse tempo que a gente está vivendo, né, a gente percebe que uma das dificuldades do cristianismo é o quê? O cristianismo é exclusivista, e a maioria das religiões elas podem negociar algumas coisas. A gente tem aquele negócio de só Jesus salva. Isso aqui é pecado.
Isso é do Satanás. Então essas coisas tem gente que assim, fica ressabiado com o cristianismo. Aqui é tipo Tim Maia. Vale tudo, mas não vale homem com homem, nem mulher com mulher, entendeu? Você pode ser feliz, jogar futebol, ir pra praia, mas agora homem com homem, mulher com mulher não pode. Então, assim, isso é um pouco de dificuldade. E as outras religiões não. Você pode estar do jeito que está e vamos vivendo, né? Então, algumas limitações para a fé cristã. E por último, o Estado, né? Aí a gente, né, por exemplo, em relação à questão de o Estado, né, ser uma instituição, é algo, como a gente falou, da família e da religião. É algo que assim está consolidado na vida da pessoa, na vida social. Por exemplo, até mesmo quem não é ateu estuda sobre as religiões, porque ele sabe que isso é uma coisa cara para o povo, né? Então, digamos, o indivíduo, né, vai dar aula para a gente de filosofia, de história. Ele pesquisou alguma coisa, porque ele sabe que ele pode estar pisando em ovos na hora que ele vai falar um negócio. Então, a religião, ela é algo que está, não sei se amalgamada seria a palavra certa, mas é um negócio que está bem misturado na vida da gente, né? E assim, por exemplo, se o indivíduo ele quiser acreditar, né, na cadeira celeste da bola de fogo dos últimos dias, o problema é dele, e você não pode zoá-lo, você não pode fazer hora com a cara dele por causa desse negócio não, é verdade, né? E aí, por exemplo, quando o indivíduo tem o seu imposto de renda retido na fonte, quando compra um determinado bem, ele está sendo tributado, isso é, está pagando imposto ao Estado. No primeiro caso, o imposto é direto, porque ele incide diretamente sobre o salário da pessoa. No segundo caso, é indireto, porque quem recolhe é o comerciante, pelo imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço, ou pela produção industrial, né? E aí, né, a gente, além, né, dessa situação, ainda tem a declaração de renda, né? Então, aí vou falar, é sinistro, né, cara? Aí, em relação a isso, né, os tributos, eles representam uma apropriação de recursos de particulares pelo Estado. Esses recursos devem financiar os gastos do Estado com seus funcionários, com obras que deve realizar, etc. Para quê? Para cuidar de nós. E aí então, né? Mas em que o Estado se baseia para retirar os recursos de pessoas e empresas? A ação tributadora se fundamenta numa qualidade que integra a própria essência do Estado, o seu poder de coerção. Esse poder é a possibilidade que tem o Estado de recorrer à violência para cumprir os seus fins. Né, como disse um pensador, né, o Estado detém o monopólio da violência. Ou seja, eu não posso bater em você, mas o Estado pode bater em você. Eu não posso prender você, mas o Estado pode prender você. Poxa, meu filho, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser Estado, mãe. Quando eu não pago os outros esperam. Quando os outros não me pagam, eu prendo. Oh, delícia! E aí nisso, direito e poder do Estado. Enquanto qualquer sociedade, apenas o Estado tem o direito de recorrer à violência, à coação, para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Em suma, o Estado é a instituição social que tem a exclusividade, o monopólio da violência legítima. Pelas instituições policiais e militares, tá ok? E aí nisso, o poder, atenção meninos, amigo, o poder, não é o que, velho, né? O poder e a autoridade centralizam-se de maneira mais clara no Estado. Desse modo, o Estado é uma das agências mais importantes de controle social. O Estado executa suas funções por meio da lei, apoiado em última instância no uso da força. É isso aí, né? Para Max Weber, entende por poder as oportunidades que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem de realizar sua vontade numa ação comum, mesmo contra a resistência de outras pessoas que participam da ação.
Ter poder, portanto, é conseguir impor sua vontade sobre a vontade de outros indivíduos. Isso é o que o Estado pode fazer. Às vezes eu fico pensando, quando um policial militar, ele está com escudo, capacete e cacetete, descendo a burdoada naquele camarada ali que está certo em exigir os seus direitos, e aquele camarada volta para casa como assim: eu estou batendo no meu igual, defendendo alguém que explora ele e me explora também. Assim, é complicado isso, né? Não tô antes que alguém fique com bronca achando que eu estou com dó do policial, mas eu fico pensando nisso, né? Mas e o sádico que gosta de bater? Sádico que gosta de bater não precisa ser policial, gente, tá bom? Então, por exemplo, meu professor de Muay Thai adorava me bater. Julião, vamos lá. E aí nisso, né, o direito de impor e de obrigar, né, com o uso da ameaça, o uso da força, né, se a gente for observar, quando, como é que eu posso dizer, é feito por algum outro grupo, é ilegítimo e será suprimido, se possível, pelo Estado. É como, digamos, por exemplo, é nessa parte que eu acho que os revolucionários da esquerda, de repente, acho que pegavam esse caminho, né, naquele período do regime militar. Como assim? Eu sou contra o status quo e eu vou tentar as coisas na bala, né? Depois descobriram que o caminho da cultura era mais inteligente e mais efetivo, e realmente é verdade, deu certo. Mas até aquele momento, como é que a gente faz? Vamos assaltar um banco, né? Vamos fazer dinheiro, vamos treinar o pessoal, vamos comprar arma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Como assim? Eles estão dizendo que só eles têm o monopólio da força. Eles estão dizendo que o caso deles é legítimo. Mas nós entendemos que o nosso caso é legítimo também, porque nós não reconhecemos esse governo. Eu não sou esquerdista, não estava lá nessa época, mas eu deduzo que o raciocínio deve ser mais ou menos por aí, né? Por exemplo, por que vocês têm a legitimidade, né, e a gente não, se vocês exploram a gente? Eu acho que o raciocínio deve ser esse. Não estou dizendo que o Estado explorava no regime militar. Eu não estava lá, minha gente. Só conheço o regime militar pela semana do presidente na época do Silvio Santos. O presidente João Figueiredo foi na base naval, não sei o que lá. Eu lembro disso daí. Fala, Lombardi. E aí, nesse caso, né, elementos do Estado. O Estado é essencialmente um agente de controle social. Tem poder para regular as relações entre todos os membros da sociedade. O Estado constitui-se de 3 elementos. O território é a base física do Estado, sobre a qual exerce sua jurisdição. Que, por exemplo, população, composta pelos habitantes do território. E governo, o grupo de pessoas colocadas à frente dos órgãos fundamentais do Estado e que em seu nome exercem o poder público. Então nós temos o território, nós temos a população e nós temos o governo, tá ok? E aí nesse caso, né, Estado, nação e governo. Estado é diferente de nação. A nação, lembrei do rubro-negro, né? Palmeiras ficou em primeiro lugar, né? Em segundo ficou o cego líder. Vamos voltar. Aí nesse caso, o Estado é diferente de nação, né? A nação é um conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de idioma, religião, valores. É anterior ao Estado, podendo existir sem ele. Por outro lado, um Estado pode compreender várias nações, como é o caso do Reino Unido, formado por Escócia, Irlanda do Norte, né, País de Gales e Inglaterra. Né? E há nações sem Estado, como acontecia com os judeus antes da criação do Estado de Israel, e ainda acontece com povos ciganos, né? Então a gente verifica que assim, os palestinos batalham bastante, né, para que a nação, né, seja Estado e assim por diante, né? O Estado é, portanto, a nação com o governo, mas Estado é diferente de governo.
Estado é uma instituição social permanente. Governo é um elemento transitório do Estado, como nunca antes na história desse país. Tá ok? E aí, nesse caso, assim, pode-se dizer, né, seja o homem sapiens ou a mulher sapiens, né, pode-se dizer que o governo muda e o Estado continua. Por exemplo, observem bem como algumas coisas têm mudado ultimamente no Brasil. Se você pegar esses últimos 5 anos, gente, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se alguém dissesse que a gente passaria por isso agora, diriam que é mentira. Por isso que eu disse, o azar de alguns é que a regra do jogo mudou no meio do jogo. Eu queria saber quem é o autor dessa frase, gente. Estamos acabando já, calma, gente. Principalmente os que chegaram depois. Calma, já estamos acabando, só um instantinho. Pera aí, rapidinho. Janete espera. E aí nisso, a esposa do aluno sempre fala, não, porque a Janete... Não, porque tem aniversário da Janete e tal. Aí eu lembro da Janete agora. E aí nesse caso, né, por exemplo, o governo muda, o Estado permanece, né? E aí, como o Estado é uma entidade, calma gente, entidade não, é uma entidade abstrata que não tem querer nem agir próprios, o governo, que é grupo de pessoas, age em seu nome. Por exemplo, a Presidência da República é um órgão fundamental do Estado brasileiro. O presidente da República é que exerce esse cargo. Ele age em nome do Estado. Então, antes de alguém ser contra os Estados Unidos, vamos lembrar, quem governa é o Trump. Antes de alguém ter bronca da Venezuela, quem governa é o Maduro, né? Se mudar, entendeu? Exatamente. Aí nisso, se mudar, algumas coisas podem ser diferentes, né? Assim como o Brasil nem chegou a mudar, né, de governo, mas já está diferente, né? Então a gente percebe que as coisas são mais ou menos assim, né? E aí, os 3 poderes do Estado e as formas de governo. Os Estados modernos possuem 3 poderes. Já estamos acabando já, gente, acabando mesmo. Os Estados modernos possuem 3 poderes. O Executivo, encarregado de executar as leis, o Legislativo, encarregado de elaborar as leis, e o Judiciário, encarregado de distribuir justiça e interpretar a Constituição. E aí, eu entendo agora a opinião, digo eu, não senhor, eis que te digo de mim mesmo. Observe o seguinte, né? Aí o que acontece? Eu percebo que o problema no Executivo é quando o Executivo, em vez de navegar nas águas das leis que já foram votadas, ele fica pegando sempre as medidas provisórias para sempre criar um ambiente para ele, né? Porque assim, em vez do pessoal, vamos jogar a regra do jogo? Não, vamos fazer esse puxadinho aqui. Já viu o pessoal que aumenta a calçada? Né? Aí nesse caso, desculpa se alguém aqui aumenta, tá gente? Mas a gente que passa fica muito chateado. E aí nesse caso, o Legislativo, né? O Legislativo, ele não está lá para executar nada, né? O trabalho do vereador não é dar um negócio para mim. O trabalho do vereador é fiscalizar o trabalho do executivo para que o executivo ofereça os serviços que tem que oferecer, né? E aí o judiciário não está aí para legislar. O que diz a Constituição? A Constituição diz, né, que livro de papel não pode molhar. Então vamos interpretar. O livro é de quê? De papel. Pode molhar? Não! O papel é esse. E não é o seguinte, aqui está dizendo que o livro de papel não pode molhar, mas a gente, né, pode fazer com que o livro de papel molhe só um pouquinho. Porque na época, quando disse não sei o que, aí complica, porque assim, qualquer coisa pode mudar para qualquer coisa a qualquer tempo, em qualquer lugar, basta mudar o ministro, né? Então, é algo que assim, desculpa, é um abrir de coração, tá bom, gente? É um desabafo. A palavra não tem uma firmeza, porque você fica o seguinte, a questão da insegurança, né? É aquele caso, é ou não é, né? E aí nisso, por exemplo, deixa eu ver aqui, monarquia. O Estado pode ter as seguintes formas de governo. Falamos sobre os Estados modernos, que tem 3 poderes. Forma de governo.
pode ser monarquia, o governo que é exercido por uma só pessoa, o rei, que herda o poder e o mantém até a morte ou a renúncia. Tem líder cristão que vai disso também, né? Mas aí deixa pra lá. Aí nesse caso, a república, né? A coisa pública, o poder é exercido por representantes eleitos. Representantes eleitos, periodicamente pela população, né? E ditadura, uma só pessoa, o ditador, impõe a sua vontade e dispõe de poder ilimitado. Daí, por favor, aqueles, né, que são anti-bolsonaros, agora eu ouvi falar dos jornalistas que falam sobre bolsonarista, eu nem sabia que tinha isso. Aí nisso, não sou um bolsonarista e não sou um bolsominion. Podem falar mal do Bolsonaro que eu não me sinto mal. Mas uma coisa que é importante pensar, para ele ser ditador de fato, teria que ele ser o camarada que faz e acontece. Vou pegar um exemplo simples, digamos, em alguns lugares onde a gente precisa morar, porque não tem um outro lugar para morar, existe aqui aquela pessoa, aquela figura predominante, né? Então, o protagonista, né, da realidade ali, né? Então, quem lê entenda, que é o seguinte, o que ele fala é lei. Ah, mas você disse isso. Estou desdizendo agora. Mas você falou aquilo. Estou desfalando. Mudou. Entende? Então, ditadura é mais ou menos um negócio assim. E aí é interessante que, digamos, quando alguém vai falar de Fidel Castro, não fala ditador, fala revolucionário. E quando... Não, gente, eu não estou atacando Fidel Castro. Eu estou falando de significado de palavras. Pelo amor de Deus, gente, sem briga. Aí acontece, eu sei que você está entendendo, não pegou carona aqui. Aí nesse caso, se bobear, eu uso até minha aula agora para, né? Aí, como disse o professor Roberlan, e aí nesse caso, observa bem, ditadura é um negócio centralizado. Ó, sou eu que faço e acontece. Aí vamos lá, se ele é ditador, por que o pessoal chama ele de arregão? Porque ele volta atrás. Ditador não volta atrás, ditador não reconsidera, ditador não vai consultar a bancada. Quer ver um negócio? O Kim Jong-un, é Kim Jong-un, né, gente? Um é pai e o outro é filho. Quem é o... Agora é um foi pai, né? Então, o Kim Jong-un tá falando, o tio dele foi cochilar na reunião, Delcio botou um travesseiro ali, Júlio César tá mais ou menos assim, o tio dele foi cochilar, velho. Tá dando para entender? Entende? Então assim, eu só falo porque falo longe pra caramba, mas assim, deu para entender como é que é o negócio? Aí o que acontece? Não, mas lá só se for ele, né? Porque eu acho que ele vai até na Disney. Mas assim, o pessoal lá não sabe o que é Facebook, Justin Bieber, esse negócio não. Eu acho que lá o pessoal nem sabe que existe o Pablo Vittar. Aí nesse caso, né, o Ed Mota elogiou o Pablo Vittar. Ed Mota. E Ed Mota é muito bom, gente. Aí nesse caso, Ed Mota elogiou o Pablo Vittar, falou que a voz do Pablo Vittar, né, é uma voz muito boa. Aí nesse caso, gente, Ed Mota, gente, Ed Mota é o cara, né? Aí o que acontece, né? Aí em relação a isso, né, o que acontece? Vamos voltar para cá para a gente fechar, né? Vamos lá. Aí nisso, a ditadura, uma só pessoa, o ditador, impõe a sua vontade e dispõe de poder ilimitado. Ilimitado, né? Não tem como alguém ficar postando que é resistência na internet numa ditadura. Não tem como. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, se a gente observar caminhando e cantando e seguindo as canções, né? Se você pensar numa letra como essa, né? A flor vencendo o canhão. Aquilo ali é um protesto claro e inequívoco às forças militares. Se fosse ditadura, como é que essa música ia tocar? Tô falando essa. Será que alguém pode cantar música contra Fidel Castro? Eu não sei porque eu não sou cubano. Mas será, gente, que pode? Pô, o camarada, se ele tem que dar, né? É 20 ou 30% mesmo que os médicos tinham que dar? 30% é o que ficava, entendi errado. E tem gente que não quer ser dizimista, hein? Aí nesse caso, vocês têm que ter um Deus igual Cuba. Aí nesse caso, em relação a isso, observa bem como é que é o negócio, né? Será que aqui, né, todo mundo
que fala que nosso país viveu uma ditadura e vai viver uma ditadura agora, será que essas coisas que a gente está podendo fazer aqui, será que poderia fazer lá? Entende? Então, é uma coisa para a gente pensar. E dicas de passagem, não estou aqui fazendo apologia à era dos militares e nem estou querendo fazer amizade com o Wagner, não. Mas agora, uma coisa que eu pelo menos posso dizer sem medo de errar. A qualidade das letras das músicas do período militar eram músicas inteligentes. Por exemplo, quando o camarada canta Pai, afasta de mim esse cálice, não é cálice com C, é cálice com S. Ele está fazendo uma associação ao cálice de Jesus que não queria beber com o cálice de não poder falar claramente algumas coisas por causa da censura. Agora, pra mim é coisa de inimigo a vida longa. Não pode, não, esquece, desculpa. Lembrei que é a maior filósofa de todos os tempos. Desculpa. Então, eu não sei, não é bom não mexer com essas coisas, não, que dá briga. Mas dá para entender a diferença. Hoje que a gente vive uma suposta ditadura, né? Quer dizer, hoje que a gente vive a liberdade, ameaçados por uma suposta ditadura, a gente tem essa qualidade musical, né? Eu não sou friboi, mas estou na moda, né? Lepo, né? E aí acontece, e aí você tinha músicas que faziam a gente refletir sobre a situação política, fazia a gente refletir sobre os problemas da sociedade, né? Era um negócio fenomenal, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Bem, minha gente, a gente fica por aqui e eu preciso da ajuda de vocês agora, né? A gente pode fazer trabalho, todo mundo já sabe qual é o trabalho. Pelo amor de Deus. Aí acontece de passar uma folha com o nome de vocês aí e a data, tá bom? Para eu botar aqui a... Hã? Pera, deixa eu fechar aqui.